Sejam bem-vindos ao podcast Notas Fotográficas. O nosso convidado de hoje é das palavras mais do que das imagens, com obra traduzida e publicada nos mais diversos países, como o Reino Unido, Espanha, Itália, Polónia, Brasil ou Japão. A biografia descreve o longo percurso, tão vasto quanto os prémios arrecadados no mundo da literatura. Mas destaco desta biografia porque me chamou a atenção aquilo que disse o crítico e poeta Pedro Mexia sobre o livro A Vida no Campo. Dizia ele que é um livro onde as pessoas têm nome, as árvores têm nome, os animais têm nome, de uma sensibilidade muito particular que nós já não conhecemos nas grandes cidades. Joel Neto, bem-vindo. Muito obrigado, tenho muita honra. Estas palavras do Pedro Mexia de facto chamaram-me a atenção no meio da vasta biografia que tens. As cidades já não têm, as pessoas não têm nome, as árvores já não têm nome. Eu sei que tu já viveste numa grande cidade. Sim, eu vivi em Lisboa há 20 anos e tenho pena até de não ter vivido em cidades maiores. Francamente, neste momento, aquilo que eu penso é que vou viver na Terra Chã a vida inteira. Mas se não viver na Terra Chã, só me interessa de Lisboa para cima. Não me interessa ir para uma cidade de médio porte, muito menos para uma cidade pequena. Mas considerarias? Eu consideraria essa possibilidade noutra altura da vida, gostaria, porque eu sou produto dessa ambivalência, dessas duas forças que funcionam a intenção entre urbano. Há bocadinho tu viste-me chegar aqui com um Smart, é um carro muito urbano, porque eu gosto também de me lembrar das minhas coisas da cidade. Quando estou em Lisboa tenho uma profunda intimidade com a cidade. Creio até que conheço, de alguma maneira conheço mais Lisboa do que alguns lisboetas, porque como sempre fui um forasteiro, embora depois me tenha tornado tão lisboeta como o próximo, no sentido em que se é californiano quando se vive ou que se é de Los Angeles ao fim de 15 dias, não é? A verdade é que eu tinha não apenas a intenção de descobrir, mas até de sistematizar, de produzir uma ideia sobre. E nós, quando vivemos em Paris, nunca subimos à Torre Eiffel. Certo. E quando vivemos em Manhattan não subimos ao Empire State Building. Certo. E portanto eu tinha essa ambivalência, que era ao mesmo tempo queria viver Lisboa como local, mas não deixava de ser um forasteiro que precisava de sistematizar a cidade. E além disso, a observação é o meu treino. Tu vives da observação. Vivo da observação e da experimentação. Eu sempre fui uma pessoa muito física, nunca fui o rapaz de passar a adolescência fechado no quarto a escrever. Era o rapaz que jogava a bola, que subia às árvores e que trepava a montanha por trás da minha casa. Sempre fui muito físico, sempre fui de experimentar no meu próprio corpo, digamos assim. E portanto essas duas, e continuo a ser, aliás já não tenho o corpo que tinha, evidentemente, mas continuo a experimentar. Continuo a subir às árvores, aquelas que ainda consigo. Para a tua escrita é importante. E continuo a tocar, sim. É importante convocar todos os sentidos. É um processo sinestésico também. Sim, é um processo sinestésico. É um processo de convocação de todos os sentidos e de uma tentativa de produção de pensamento abstrato em torno daquilo que os sentidos recolheram. De intuição também, de algum modo. Portanto, o trabalho é isso tudo. E é mais alguma coisa que é indefinível também, como tu sabes, como no teu trabalho também acontece, aliás. Utilizas a fotografia como alguma ferramenta no teu trabalho de escrita? Não há dúvida. Muitos dos meus textos, livros, imagens, parágrafos, personagens, trechos, nascem de uma imagem, de uma imagem. Como também acontece na tua cabeça? Sim, de uma imagem que eu fixei, de uma imagem que eu efabulei, de uma imagem que não faz sentido. Neste momento o romance que eu estou a escrever, que ainda vai demorar algum tempo a estar pronto, mas que é um livro que anda comigo há muitos anos, talvez muito antes de eu ser escritor, e
e que eu sempre senti que era o livro que eu tinha nascido para escrever. Esse livro nasce de um paradoxo numa história remota da minha infância, em que há uma coisa que não faz sentido, porque a imagem que eu tenho do momento onde eu estava quando aconteceu um determinado evento não faz sentido com a narrativa que foi criada em torno desse evento, e que é um evento que mudou a vida de várias pessoas. Uma espécie de descodificação de uma imagem abstrata. Sim, porque nós escrevemos, como tu de alguma maneira fotografas, e como se pinta e se compõe e se esculpe, não para dizer aquilo que pensamos sobre uma coisa, mas para perceber aquilo que pensamos sobre alguma coisa. E, portanto, o pensamento é auxiliar. Este é sobretudo um trabalho o nosso trabalho, o trabalho do artista. Metadiscurso, não é? Interior, uma coisa. Sim, o nosso trabalho é sobretudo um trabalho de perplexidade e de aventura em torno dessa perplexidade. E colocar esse espanto no papel. Colocar esse espanto e sentarmos a olhar para o espanto. Curioso. E de repente descodificar, porventura, essa seria a glória suprema, descodificar, mas nunca impedir o nosso leitor, espectador, consumidor em geral, passa a ressonância economicista da palavra, nunca condicioná-lo a não ler esse objeto à sua própria maneira. Até num instantinho chega ao autor quando lê a história de alguém. Eu acho que é impossível o autor não estar lá. Nós hoje falamos muito da autoficção, é uma palavra da moda, na verdade, a autoficção, como a faz o Knausgaard, o Karl Ove Knausgaard, que lhe deu uma dimensão comercial colossal, ou como faz a Annie Ernaux, que lhe deu agora esta dimensão crítica colossal com o Prémio Nobel. Na verdade, aquilo que nós hoje entendemos por autoficção é apenas um desenvolvimento ou mais um modelo, conceito criado à volta de uma existência, de um conceito que já existe desde sempre. Quer dizer, nós sobre o que é que escrevemos, sobre o que é que fotografamos, sobre o que é que compomos, sobre nós próprios. Há sempre o sujeito e o objeto. Sim, uma vez eu estava a assistir a acompanhar de algum modo as gravações de um documentário sobre o Zé Pedro Croft, feito pela Margarida Ferreira de Almeida, e houve a certa altura ali uma dissensão entre o Zé Pedro Croft e a Margarida Ferreira de Almeida sobre o conteúdo do documentário. E o Zé Pedro Croft zangou-se e disse: "Não, mas não estás a perceber, o documentário é sobre mim." Ela disse: "Não, mas eu tenho que te explicar o que é um documentário. O documentário é sobre a visão que eu tenho de ti." Portanto, os nossos livros, a nossa matéria, o nosso trabalho é sempre, em primeiro lugar, sobre nós mesmos. Mesmo que nós escrevamos sobre a flor, sobre outra pessoa, sobre uma flor, sobre um animal, sobre outro lugar do mundo, sobre Marte. Quer dizer, no fundo estás a escrever sobre como é que percebes aquilo. Como é que percebes, como é que não como percebes. Como é que deixas-te espantar. Quais são os medos que tens, que espantos acumulaste, que dúvidas, incertezas, perplexidades, enfim. Toda essa amálgama de possibilidades que existem no encontro entre nós e no objeto, na memória que depois nós produzimos sobre esse encontro. Enfim, há uma série de filtros, e depois é a combinação desses filtros todos, com todas as tonalidades que nós podemos acrescentar a esses filtros, mais outros filtros que nós, Suprema Glória, possamos vir a intuir, a adquirir ou a criar, a inventar, que se juntarão a essa leitura. Uma amálgama de sentimentos e de emoções, sempre escrevendo. Emoções em primeiro lugar. Um objeto desse. Emoções em primeiro lugar. É claro que nós sabemos que os sentimentos, o sentimentalismo tem mau nome. Mas porquê que o sentimentalismo tem mau nome? Precisamente porque o sentimento a emoção, é o objeto principal do trabalho artístico. Porquê é que ele ganha mau nome? Ganha mau nome se ele for
a primeira camada do trabalho artístico, quando na verdade o verdadeiro desidrato da arte é transformar a emoção na última camada do trabalho artístico. De maneira que, se ele for sentimento, a diferença entre sentimento e sentimentalismo é essa. Já não tem nada para mostrar se for a primeira camada. Exatamente, é precisamente isso. O sentimento está à flor da pele e não tem mais nada por baixo, ou se ele está lá no fundo e nós vamos percorrer todo o caminho até chegar lá. Na fotografia chama-se o fator uau, não é? Sim, olha para uma foto, uau, mas depois vai ver bem o uau desaparece, não está lá nada. Sim, exatamente. É só o uau. O uau é efêmero, como objeto pelo qual dizemos uau. Neste caso, por exemplo, a fotografia diz mais depressa uau do que um texto. Ninguém lê um texto do Joel ou de quem for e uau. Acho eu. O uau é sempre uma coisa de primeira camada, primeiríssima camada. Não é? Sim, não a imagem tem isso, não é? A imagem tem essa facilidade. Isso é ao mesmo tempo a força e a fragilidade da imagem, mas também é a força da imagem. Quer dizer, porque a possibilidade. A minha presunção é de que tudo o que é técnica, e aqui eu incluo desde o estilo do artista, ou seja, aquilo que é mais subtil na técnica, até ao próprio suporte em que o artista se expressa, tudo isso, do meu ponto de vista, existe em exclusivo para chegar ao coração do outro, para facilitar chegar ao coração do outro. Um veículo. A matéria essencial, mais uma vez, é a emoção. E isso é absolutamente comum a todos os criadores. Por isso, eu sempre tenho defendido e tenho procurado, bastante impopularmente, um modelo, para mim, porque é aquilo em que eu me revejo mais, na verdade, um modelo de literatura popular de qualidade, que não tem medo de brincar com os arquétipos, não tem medo de brincar com os clichês, não tem medo de manipular, instrumentalizar o leitor através de ferramentas que ele já conhece e domina, ou pensa que domina, mas para o levar até espaços, momentos, lugares e emoções, sobretudo emoções, que ele porventura até já tem. Porque na verdade as pessoas já têm as emoções, não estão em contacto com elas. Não são reveladas, não é? Não são reveladas. E portanto... E esses objetos são reveladores de emoções, não é? As leituras e as fotografias e a arte, por aí fora. Sim, não são reveladores de mais nada, o resto é técnico. Há uma certa inutilidade da arte, que o meu amigo Padre João diz que a arte, para ser arte, tem que ser inútil. E eu ouvi imensa gente a mandar mensagens que não concordava nada com aquilo, porque eu acho que quando se diz isso... Tem toda a razão, obviamente, mas não se pode também pensar nestas coisas na primeira camada. Tem de se pensar com mais camadas. E achas que o pensamento hoje anda mais pela camada de cima ou nas outras camadas mais profundas? Eu tenho uma ideia de que parece-me que anda mais por cima, à superfície, é mais espumoso. Quer dizer, não depende daquilo que tu chamas pensamento. Eu digo o pensamento, o pensamento levado ao debate, o pensamento sobre uma fotografia ou sobre um texto, por exemplo, literário, levado ao debate público numa rede social. Eu acho sobretudo que ele está polarizado, o debate. Sim. Ou seja, há uma grande distância, quase uma intangibilidade entre a primeira camada e a última camada. Porquê? Porque as pessoas tendem a acantonar-se naquele espaço que lhes é mais confortável e a extremar posições também, porque isso legitima a sua identidade. É um argumento relativamente fácil. Ou seja, o cínico... ligeiro e, na verdade, ignorante diz isso não é arte porque eu não percebo. E depois extrema esta posição. Isso não é arte, parem de ser um ponto preto numa paisagem branca, eu não percebo o que é que isso tem, não, etc. Bom, e é evidente que isto é uma posição absolutamente imbecil, imberbe e imbecil. E não falta aí muito putativo intelectual a ter este tipo de posição, não é? Quer dizer, qualquer pessoa consegue fazer uma licenciatura hoje até um semi-analfabeto e, portanto, daí a fazer-se reconhecer como um putativo intelectual, um pseudo-intelectual, é muito fácil. Agora, também é verdade que aqueles que procuram espessura no objeto artístico
depois também tendem a acantonar-se no fundo daquele objeto, sem qualquer sem permitirem qualquer tangibilidade à matéria sobre que raciocinam. E portanto há uma distância muito grande. Há uma distância demasiado grande. Digamos que não há uma classe média. E não há um pensamento médio, digamos assim. Não há um pensamento médio, não há um espaço de diálogo entre a exigência máxima e a exigência mínima ou a superficialidade. A superficialidade também pode ser exigente, bela. Agora, é importante que essas diferentes camadas dialoguem entre si. E o que acontece na literatura, isso é muito evidente. Na literatura portuguesa, neste momento, isso é muito evidente, que existe a literatura light, de que toda a gente desdenha, inclusive aqueles que não são capazes de decifrar mais do que ela, mas toda a gente desdenha porque ganha um mau nome. E depois existe a literatura profundamente formalista, de fluxo da consciência, que domina toda a premiação literária, todo o exercício crítico, toda a atenção académica, e depois não há um diálogo entre as duas. Claro que se nós formos a uma grande literatura, se nós formos a grandes literaturas, como por exemplo a francesa, mas sobretudo a americana ou a inglesa, nós percebemos que isto é ridículo, que se ririam, quer dizer, qualquer académico americano se ri das dicotomias que nós criamos deste lado do Atlântico, e em particular em países de línguas um pouco mais periféricas, como é o caso da nossa. A maneira como nós excluímos para sobreviver, porque no fundo isto é uma panela rasa com muito pouco para dividir, e portanto nós excluímos o outro para poder sobreviver. No fundo é apenas disso. Sentes isso na literatura em Portugal? Sinto isso, eu não posso queixar. Não queria dizer na literatura, queria dizer se calhar nos livros. Eu sinto isso, não é bem nos livros, eu sinto isso, sim, também sinto algum reflexo nos livros, sim. Mas por exemplo, eu na tua biografia eu vejo autores a falarem de ti com agrado, com elogio. É raro ver isso na fotografia. É muito raro ver isso. Não há fotógrafos a falarem assim de outros fotógrafos. Não é? Não. Quando alguém ganha um prémio de fotografia, a única pessoa que acha que o prémio é merecido é o que o ganhou. Nenhum outro acha que aquele prémio seja merecido. É só inveja. Sim, há imenso esse tipo de se calhar atitude. Também é na literatura. Mas eu achei curioso porque quando li a tua biografia e algumas coisas na internet que investiguei também sobre ti, porque nós conhecemos, mas mal até profissionalmente. Eu tenho ali um livro teu, A Vida no Campo. Aquilo é uma coisa tua, é uma antologia de vida quase, não é? São pedacinhos da tua vida que tu colocas ali, não é? Assim, de uma forma simplista. Mas é interessante. E ler essa biografia, e ler a crítica, por exemplo, do Pedro Mexia, de outras pessoas, de outros críticos e de outros poetas, escritores que falam de ti com carinho, isso é um elogio muito grande entre os pares, não é muito normal ver-se isso. Eu não sei se bom, acontece algumas vezes. Isto é a minha percepção. Não sei se estamos sempre todos a ser honestos, não é? Eu não estou a dizer que não estou a duvidar da honestidade de ninguém em particular. Eu entendo. Mas palmadinhas nas costas também podemos dar todos uns aos outros, não é? Agora, eu acho que tenho sorte, francamente, porque fez um bom trabalho. Não, eu fico contente de dizer isso e grato, mas eu realmente sou das poucas pessoas, penso eu, que procuram uma literatura popular de qualidade, nunca deixar. É disso que és acusado. Eu nunca quero deixar nunca quero deixar de recrutar a primeira linha de leitura. Mas nunca quero deixar de procurar a última também. É muito quimérica a maneira como eu trabalho, porque eu realmente confio, ou pelo menos tento acreditar, que é possível chegar a todas as pessoas. Esse é o meu ideal. E portanto, os meus textos acabam por resultar, do ponto de vista estilístico e temático, muito amplos, e isso é muito arriscado. Pois é. Porque a certa altura eu posso, e é o que acontece com muitos autores que fazem o mesmo que eu, são demasiado rasteiros para os intelectuais e são demasiado intelectuais
para os burgueses. E ficam numa terra onde ninguém não tem leitores e não tem o carinho nem de uns nem de outros. Ora, por alguma razão que eu não percebo bem. Mas eu quando digo que és acusado disso é um elogio, porque, sim, e tu percebes isso, porque há ali alguém que diz, não me lembro agora quem, perfeitamente isso, que é uma obra literária de referência, ponto, sobre o Meridiano 28, que diz que não está em lado nenhum, em género nenhum. Isso é o João de Mel que está diz, em todo lado. Sim. E isso é ótimo, porque isso é chegar a toda a gente. Pois, isso é incrível. É instintivo para ti? Intencional também, porque quer chegar a toda a gente, mas é intencional. Há muito instinto aí a funcionar. Mas quer dizer, no fundo é resultado de uma leitura que eu fiz da minha propensão, não é? Porque eu tentei perceber quem é que eu sou, qual é o meu impulso natural, onde é que eu naturalmente me situo, qual é a minha quimera, digamos assim, não é? E portanto, depois acabo por burilá-la e trabalhá-la, como nós todos fazemos. Tentamos ser melhores ainda naquilo que achamos que podemos vir a ser bons, não é? Ou aquilo que nós achamos que pode vir a distinguir-nos, pode ser o nosso traço característico, o nosso estilo. Tentamos melhorar o nosso estilo, não é? Burilá-lo e poli-lo de alguma maneira. E sim, o meu impulso sempre foi esse, que foi não ter medo de ser lido por ninguém, e ser capaz de tocar todo o tipo de pessoas. Isso é um ideal, isso não é concretizável, mas é um ideal que se pode perseguir e do qual podemos tentar aproximar-nos, e eu vou morrer a tentar. E vais conseguir. Não vou. Não, porque não, já consegues. Mas se calhar consigo um pouco mais do que... Penso que sim. Pelo aquilo que já vi também e já percebi, já li, acho que sim, que há essa... Eu não sabia se era completamente intencional, se era instintivo, se era... instintivo no sentido natural, não é? Eu acho que também resulta aqui... Também há coisas que jogam ao meu favor. O facto de ser açoriano é uma coisa muito estimada, muito estimável e muito estimada em Portugal. As pessoas gostam muito dos Açores, gostam muito de ler sobre os Açores, gostam muito de visitar os Açores, e eu fui sempre o açoriano de serviço em todo o lado, e ainda sou, porque eu estou aqui, mas também estou presente em muitas coisas fora, e sou sempre o açoriano de serviço, ou muitas vezes, e isso é muito estimado. E depois também, se calhar, não sou uma pessoa antipática. Com certeza, a empatia, a simpatia e a empatia são importantes. A questão é essa, é que mesmo quando eu for antipático, ou seja, mesmo quando eu for crispado, não antipático, porque aí será um oxímoro, não é? Mas quando eu for crispado, também me acontece, eu também me chateio, também me enervo. Claro. Tento não perder a dimensão humana, não me esquecer da pessoa diante de mim. Eu gosto muito quando alguém diz que eu sou capaz de falar com toda a gente. Eu gosto mesmo disso. É uma coisa que me orgulha. Não há muitos orgulhos que eu tenha. Sim, mas essa... Sim, então esse de manhã estou no café, se for preciso, não a jogar dominó não, mas de matrecos. Okay. E à tarde posso estar a fazer uma coisa radicalmente distinta. Sim, claro. E tudo isso sou eu, gosto adaptas-te aos vários ambientes. Sim, gosto disso, mas também é evidente que aborrece-me com coisas, claro, e como qualquer tenho direito a isso. És uma pessoa humana, como diz a Igreja, uma pessoa humana. Deixa-me fazer-te uma pergunta mais ou menos indecente. Já sou casado, portanto... Sim, não é assim tão... Uma imagem vale mesmo mais do que 1000 palavras? Uma imagem pode valer mais do que 1000 palavras, mas eu acho que uma palavra também pode valer mais do que 1000 imagens. Pois, eu já estava à espera dessa resposta, porque tu és o homem das palavras. Sim, mas quer dizer, mas eu não estou a dizer que em que circunstâncias é que uma pode e a outra pode também? Quer dizer... que te parece? Repara, eu como escritor não posso abandonar nunca esse ideal. Ainda esta manhã estive a trabalhar, estive a escrever, a trabalhar num texto literário. E às vezes eu estou horas à procura de uma palavra que me bastará colocar num diálogo, por exemplo, para poder reduzir
o diálogo a 3 palavras em vez de ter 7 linhas. E ser compreendido da mesma forma. Exatamente, porque aquela palavra, só o recurso àquela palavra já caracteriza tanto aquela pessoa, já caracteriza tanto aquela situação, já caracteriza tanto o país em que aquilo é dito, o momento histórico em que aquilo é dito. É o caso em que uma palavra vale um monte de imagens. Exatamente. Agora, exatamente isso que eu quero dizer. Uma imagem pode não fazer isto. Pode perfeitamente não fazer isto. Eu, como escritor, sei que pode, mas eu sei que tu, como fotógrafo, tu sabes que há uma imagem que faz uma coisa que 1000 palavras minhas não vão fazer. E por isso é que tu trabalhas essa arte e eu trabalho a minha. Mas eu também te digo, se o Mozart não acreditar que há uma linha musical que explica mais do que 1000 imagens e 1000 palavras juntas, então o Mozart não é o Mozart, nem nunca será o Mozart. Não tem que defender a sua. Exatamente, nós estamos à procura precisamente desse inefável que num sopro só desvenda o mundo e salva o mundo. Portanto, sim, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Mas e o contrário também é verdade. O teu livro A Vida no Campo não tem uma fotografia que seja. Porquê? Os teus livros tens algum com fotografias? Ilustrado, sim. Verdadeiramente sim. Sim, uma fotografia, nem que seja solta, não sei. Bem, os livros de ficção ou de diário não é comum. Os diários, por acaso... O teu diário, por exemplo, eu vi A Vida no Campo. Para mim, enquanto espectador daquele livro, leitor, enfim, eu digo espectador porque eu não li o livro, eu vi o livro, ou seja, tu és pictórico a escrever, não? Ou seja, já te devem ter dito isto. Sim. Nós começamos a criar imagens na cabeça. Se aquilo tivesse algumas imagens, porque é um diário, não sei se faria... Se acrescentaria. O que é que é? Não pensaste nisso sequer? Não pensei. E eu gosto de acreditar que não acrescentaria. Eu espero que não acrescentasse. No sentido de que quando tu acrescentas também podes estar a diluir, a reduzir alguma coisa. Em que é que eu acredito que a literatura, o que é que eu acredito que a literatura é? Como na verdade todas as artes são exercícios que se completam em quem os lê, ouve, assiste, contempla. Ou seja, o objeto artístico tem que ser capaz de falar com diferentes pessoas de diferentes maneiras. E, portanto, a informação que tu dás, as coordenadas que tu dás ao teu receptor, tem que ser apenas as suficientes para ele descodificar. Extrapolar e criar o resto. Para encher à sua maneira, de modo a que isso possa responder a alguma coisa dentro dele. O teu livro só é livre quando é lido por alguém. Sim. Só acaba aí de ser livre, não é? Outra coisa é um objeto que está por completar e que sim, claro. Mas que continua a ter a possibilidade de ser completado. Portanto, desse ponto de vista, é livre, não é? Mas aquilo que eu gosto verdadeiramente de acreditar é que o meu livro é muitos livros diferentes, ou seja, é um livro diferente nas mãos de cada pessoa que encontra. Ok. Procuro esse ideal. Não significa que isso aconteça sempre. Sim, até porque cada um vai entender aquela história também à luz das suas vivências e da sua... É isso que eu procuro. E eu acho que isso em abstrato é sempre verdade com todos os objetos de arte. Ora, se tu vais juntar demasiada informação, se tu juntas a uma descrição como tu chamaste pictórica, um fresco da atualidade, um fresco um fresco de um tempo, se tu lhe vais juntar uma fotografia, a certa altura quem está a ler e vê a fotografia está a fechar caminhos de entendimento. À distração. Sim, para já há distração, mas além disso ele leu aquele texto e começou a preencher os espaços em branco de uma determinada maneira, e depois tu mostras uma fotografia e ele diz, bom, aquilo que eu imaginei que era azul afinal é vermelho, aquilo que eu imaginei que era... Ou o próprio, até pode ser azul, mas noutro tom. Ou noutro tom. E estraga-te o tom do azul. Não é? Ou as próprias formas. Não é? Quer dizer, eu pensei que a forma A era muito maior do que a forma B, ou vice-versa, e afinal são do mesmo tamanho. O que é que tu estás a fazer? Estás a impedir que aquela pessoa crie
ou completa o livro à sua própria maneira. Deste-lhe tanta informação que a confundes, mas que no fundo, sobretudo, retiras essa força original ao texto, que é a possibilidade dele ser completado à maneira de cada um. E é essa a tua intenção também quando escreves. Se o texto perder isso, para mim não tem importância nenhuma, não tem força nenhuma. É um texto ilustrativo, não é literatura, é jornalismo, é retrato, é... No jornalismo tem de haver essa legenda, aí é ao contrário. Sim, é a jornalismo... imagem como força e a legenda como complemento. Sim. E essa é a grande diferença entre o escritor e o jornalista. E por isso, aliás, tantos jornalistas quiseram transitar para a literatura e não conseguiram. Porquê? Porque não perceberam o mais importante, que é o jornalista responde a perguntas, esclarece dúvidas. O escritor faz perguntas, formula dúvidas. E o resto é com o leitor. Com o jornalista é o contrário. O leitor não tem que extrapolar, não tem nada que preencher a perguntar no fim, não é? Exatamente, ele tem de ficar com o assunto esclarecido. E, portanto, as tensões não só diferentes, as forças não só diferentes, não só são diferentes, como são opostas. E tu tiveste essa mudança de botão? Não. Eu demorei a perceber isso. Porque tu inicialmente vens do jornalismo. Eu venho do jornalismo, fui jornalista há muito tempo, tenho 2 ou 3 livros. Dessa altura? Sim, tenho alguns. Tenho mais. Tenho, não sei, 10 livros, talvez, uns 10, mas tenho 3 livros de ficção até perceber isso. Embora os dois primeiros desses 3 livros sejam livros que tinham qualquer coisa que eu não sabia o que era e ainda hoje não sei bem o que é, mas tudo o que eles tinham, porque acho que eles têm 2 ou 3 coisas que são interessantes e uma delas eu temo que possa ter perdido em algum momento e depois esforcei-me por recuperar. Foi uma certa visceralidade que resulta da inocência. A inocência também é uma força. Vai-se desvanecendo também às vezes. Exatamente. Nós perdermos a inocência também é perder a força da inocência. Não é? Certo. É claro que também é perder E não se imita a inocência. Não se imita. Claro que também é perder a burrice da inocência, não é? A estupidez da inocência. A inocência também traz um valor inerente à inocência. Não é? Mas há uma força nessa estupidez que, apesar de tudo, não deixa de ser uma força. Bom, qual é o segredo para recuperar a inocência? É tentar transpor a nossa reflexão, a nossa paixão para objetos artísticos sobre os quais não sabemos nada. E aí podemos recuperar alguma inocência. Okay. De maneira que não repetir fórmulas também é a nossa maneira de recuperar a inocência. Okay. Agora, o facto é que, embora eu não tivesse logo essa noção, acho que posso dizer isto assim, vai soar autoelogio, acho que tive a humildade de ganhar essa noção, de perceber porque é que um livro que eu tenho chamado Os Sítios Sem Resposta, um livro de 2012, é um livro tão fraco. Porquê é que aquele livro é tão fraco? E foi porque eu finalmente reconheces isso nesse livro? Sim, reconheço isso. Acho que é da minha obra ficcional ou nas orlas dos meus livros de ficção ou diário, ou que é o mais fraco. E acho que é precisamente porque eu tinha esgotado toda a inocência e ainda não tinha percebido. Mas na fase do vazio, não é? Sim, estava apenas a brincar com. Mas também é uma marca. Sim, eu não me envergonho das coisas. Uma vez eu não. É curioso falares do teu livro mais fraco. Eu não te vou perguntar qual é o mais forte, porque não me saberás dizer, se calhar. Mas eu tenho opiniões. Eu acho que do ponto tens de vista. opiniões sobre o teu trabalho? Tenho, mas podem não ser, não são melhores do que a do próximo leitor. São opiniões que eu tenho para pensar sobre ele e para onde é que quero ir e onde é que acho que posso ir, como é que eu acho que posso ser mais eficaz ou passar melhor uma mensagem ou tornar e tu lês mais... para chegares aí, essa tua opinião, naturalmente lês os teus livros. A que distância os lês? Ao longe ou ao perto? Eu quando eles chegam? Eu acho que só li verdadeiramente
Eu li li o Terceiro Servo, mesmo de fio a pavio, li o Terceiro Servo, e tenho a impressão que é o único livro meu que eu li, realmente de fio a pavio. Os outros, às vezes... teu? Sim, e eu, como te disse, até tenho uma certa... Havia ali uma certa visceralidade naquela inocência que eu depois achei que tinha perdido e me esforcei por recuperar. Mas houve uma vez que eu, numa coisa pública, mas com pessoas presentes, reneguei o livro. Reneguei, não disse que não era meu, mas disse: mas esse é um livro muito inocente. E houve uma pessoa que se levantou e disse: eu peço-lhe que não desqualifique, que não renegue o livro, porque aquele livro foi importante para mim. E o livro não é seu. O Joel escreveu, mas o livro é um livro diferente. E foi uma lição, já foi há muito tempo. Foi Também te esqueceste. Uma lição muito importante. Portanto, sim, a obra que produz não é tua, é dos outros, é de quem a vê. Exato. E toca sempre alguém. Não sei se toca sempre, eu espero que sim. Mas, toca sempre alguém. Eu acho que toca sempre alguém. Seja bem ou mal. Sim, pois. Eu acho que as coisas tocam sempre alguém. Há coisas imediatamente que tocam o tal fator uau, que toca imensa gente ao mesmo tempo, mas depois quando se vai ver um pouco mais ao longe, e aqui estou a pensar em fotografia, não é? Eu olho para as minhas fotografias ao longe como se não fossem minhas. Vê-la como se ela não fosse minha, consigo. Porque ou já não me lembro muito bem daquele momento. Há aqui umas cortinas que aparecem e às vezes que te fazem achar que não é teu, e se eu gostar dela... E às vezes pode ser um processo curioso. Porque é de manhã e estás muito cansado. Ou... Há um conjunto de emoções que te esgotam. Eu acho que quem trabalha nestas coisas que obrigam a ver e a pensar e tudo ao mesmo tempo, e aqueles sentidos todos, aquela sinestesia toda, não é? Sim. Eu acho que há um esgotamento ao fim do dia. Às vezes saímos de um trabalho qualquer, e tu sabes isso porque tu estás a escrever provavelmente horas a fio, e não há um cansaço físico, há um cansaço emocional, há um esgotamento parece que foste sugado por alguma coisa. Isso acontece-me imenso, que eu não noto enquanto trabalho, só noto quando acabo o trabalho. Acontece tudo, parece que acontece tudo naquele instante em que o trabalho, digo, está feito, agora vou cair. Aquele cansaço emocional. E isso acontece de certeza a ti também, naturalmente. Sim, não há dúvida. Isso, sem dúvida. Que não é mau, não é uma sensação completamente má. Não, também é uma sensação de renascimento, de conforto, não é? Sim. Eu não tenho medo dessas coisas. Eu, por exemplo, quando publiquei o Meridiano 28, que foi já há 5 anos, eu sabia que não ia escrever ficção durante bastante tempo. Aquele livro consumiu-te, não é? Porque foi um livro extremamente desgastante de escrever. Não tanto do ponto de vista das emoções, porque é um livro até bastante cerebral, mas porque era uma orquestra tão complexa, todas aquelas personagens, todas aquelas linhas muita narrativas, gente, não é? Deixou-me verdadeiramente extenuado. E eu sabia que ia passar bastante tempo sem escrever, e que aliás precisava de passar bastante tempo sem escrever ficção, para voltar com uma coisa nova, para renascer de outra maneira. Porque tu sentiste aquelas pessoas todas em ti. Elas saíram todas de ti. São sempre, sim, exatamente. Tu és todas aquelas pessoas, mas não é só todas aquelas pessoas. Aquele livro, o meu grande impulso é o impulso da arquitetura, não é? Da malha narrativa, da maneira como as linhas narrativas se cruzam e se vão desvendando umas às outras. Isso implica um trabalho de concatenação que pode ser feito com recurso a apoio físico, com o computador, com papéis, com notas, mas sobretudo não deixa de ser sempre feito de um grande ponto de vista mentalmente, quer dizer, estás no duche e estás a pensar, não é? Sim, exatamente, as linhas vão-se convocando umas às outras, e não te larga, não é? Sim, aquele assunto já devia estar aqui a ser tratado, e o dilema daquela personagem já devia ter voltado a entrar, porque foi muito cerebral aquele livro, extremamente cerebral. Eu fiquei esgotado. Mas se queres que para não fugir à tua pergunta, para não parecer que tenho medo de responder, eu acho, francamente, que os meus melhores livros são, do ponto de vista lírico, A Vida no Campo, o primeiro volume. Do ponto de vista técnico, o Meridiano 28. Acho que é um romance, do ponto de vista técnico,
em que eu fui bem longe na minha demanda. A tua capacidade arquitetónica. Sim, e no cruzamento entre essas duas coisas, e juntando-lhe a visceralidade, a verdade, o Arquipélago, que é o meu livro mais bem sucedido comercialmente, embora A Vida no Campo seja o mais bem sucedido do ponto de vista de crítica e dos prémios, mas são três livros que eu acho que não me vou envergonhar no futuro. Eu acho que se uma pessoa morrer com 2 ou 3 livros de que não se envergonha, já não foi totalmente absurdo ter dedicado. Não foi completamente perdida. Não foi totalmente absurdo ter dedicado tanto tempo e tanto sacrifício a isto. Agora, o meu melhor livro é sempre o próximo. Sim. E isto é especialmente verdade neste momento. Fotografia, qual é a tua melhor fotografia? É que vou tirar ainda, nunca estamos completamente satisfeitos. Essa busca por alguma coisa que ainda não existe e que provavelmente não vai acontecer, mas... Sim, mas... Porque senão parávamos de dizer que é a próxima, não é? Isto é apurético, não podemos estar a dizer que é a próxima porque a próxima anula a outra. Eu acho que é uma coisa que os artistas têm. Nós nunca desistimos de mudar o mundo. De tentar. Sim, de tentar. Nunca desistimos da ideia, da quimera. E, portanto, nunca deixamos de fazer planos. E eu acho que o artista morre no dia em que não conseguir fazer mais um plano. Nem que seja o plano para logo à tarde. Já lhe podem abrir a cova, não é? Deixa de existir. E, portanto, é bom que nós... sejamos capazes de comprazer-nos daquilo que conseguimos fazer, mas também é muito bom que seja só durante 5 minutos e que ao fim de 5 minutos sejamos outra vez estúpidos e incapazes e nos sintamos mal na nossa própria pele e incapazes. Renovação. É daí que vem a criatividade, da tentativa de superar as nossas fragilidades e medos e incapacidades, é verdade? Não sei se na tua casa, na Terra Santa, tens mais livros do que fotografias, mas imagino que possas ter mais livros. Acho que sim. Deves ter, sim, mas deves ter fotografias pela parede. Tenho, mas por acaso até não tenho tantas quanto gostarias. Há alguma fotografia, eu pergunto isto a toda a gente, há alguma fotografia que te lembres dela mais vezes, que precises de olhar, que esteja num lugar qualquer, na tua cabeça, não é? Quer dizer, há fotografias que são muito relevantes no nosso percurso pessoal, que são aquelas que nós pomos às vezes no wallpaper do nosso computador por exemplo, e no screensaver do nosso telemóvel, não é? E eu também tenho essas imagens, claro. Mas eu se calhar na verdade as imagens que mais me inquietam são as imagens da infância. Fotografias de infância? Fotografias da minha infância. Tuas? Minhas e da minha família e dos meus lugares. Okay. Isso inquieta-me muito. Porque eu ainda não me decidi sobre a minha infância. Eu ainda não parei de escrever sobre a minha infância e vou escrever até ao fim sobre a minha infância. E às vezes há uma dissonância, como aquela canção do Jorge Palma, o que sai da tua boca não parece condizer com aquilo que dizes com o olhar. Uhum. E há nas fotografias da minha infância essa dissonância. E eu espero que haja sempre. Porque essa é a matéria. É isso que te inquieta? É isso que me inquieta. E sobretudo eu espero não perder nunca a capacidade de ver ali uma dissonância. E porque é isso que nós fazemos. É fazer as pazes com o mundo. Fazer, refazer, tornar a fazer, tentar fazer, falhar. Falhar melhor. Como dizia o Beckett, não é? Sim. Falhar outra vez, falhar melhor. E espero nunca fazer as pazes com o mundo, porque se eu fizer, deixo de escrever, não é? E deixo de ter alguma coisa a acrescentar. Tens alguma palavra sobre, quando digo palavra, leia-se definição, sobre o que é uma fotografia?
quando olhas para uma fotografia dessas da tua infância, por exemplo, e vês gente que já não tens, ou que já não tens ao pé de ti, terás sempre, não, já não estão ao pé de nós, não é? O que é que aquilo te dá? Presença, perda, dessas mais íntimas? O que é que eu procuro na fotografia? É a mentira. Quer dizer, eu só perdi até hoje, só morreu uma pessoa que eu amava verdadeiramente, que foi o meu avô, e vai fazer quase 30 anos já. Eu percebi-me disso esta semana. Faz 30 anos dentro de menos de 15 meses. Portanto, ele morreu há 28 anos e tal, quase 29 anos. Okay. E eu nunca mais perdi ninguém. Tenho muita sorte, como é evidente. Mas a perda das pessoas não é aquilo que mais me inquieta, porque isso faz parte da existência humana, perder. A biológica. Sim, e nós estamos preparados biologicamente para sobrevivermos à perda. É dura, é evidente, é dura. Eu perdi este ano um cão e eu ainda choro como uma criança. Um cão. Que tu sabes que não, que é sempre mais do que um cão, como é evidente. Mas há pessoas que... Agora estava a lembrar-me do meu, porque essas... Mas há pessoas para quem é só um bicho de 4 patas. Bom, enfim. É evidente que o meu cão era mais do que isso. Eu ainda choro. Mas a perda faz parte da nossa programação biológica. O que eu acho que não faz parte é a mentira. A mentira foi aquilo que nós acrescentamos. E é isso que buscas, não é? Porquê é que eu busco? Porque eu acho que a mentira ainda é passível de redenção. Ainda é possível. Tem cura. Idealmente é possível retirar a mentira da equação. A morte nunca vamos retirar da equação. A morte vai existir sempre. Vencer a morte é impossível. E portanto, aliás, se algum dia vencêssemos a morte, destruíamos o mundo em 5 minutos, porque o nosso modo de vida só é sustentável existindo finitude. Com a morte, pois. Sim. A morte é nós próprios, criadores, só nos levantamos da cama de manhã, em vez de ficarmos a ver o Netflix e a comer gelados, porque existe morte. Se não existisse morte, eu continuava a fumar. E não fumava 20 cigarros por dia, fumava 60. Claro. E não me levantava para trabalhar. Queremos atrasar o processo o mais possível. Exatamente. Portanto, mas é inevitável. Ainda bem que há morte. Eu não acho, por exemplo, que a morte seja o contrário de vida. A morte é o contrário de nascer. Morrer é contrário a nascer, não é contrário de viver. Eu acho que a vida é uma coisa que por aí fora vai. Enfim, seja num livro que deixas, seja numa fotografia numa parede que fica, enfim. Embora isso, como dizia a Amália, seja o retrato do absurdo da vida, não é? Quer dizer, a vida é absurda porque há morte. Certo, mas se a vida não fosse absurda, não havia arte. Ora bem. Não havia necessidade de interpretar, explicar, decifrar, descodificar nada. Ora bem. Tens redes sociais? E as redes sociais, enfim, um escritor, um poeta, um escritor, um homem da literatura, coloca imagens nas redes sociais, inevitavelmente, e quando muito não vai colocar literatura, vai colocar um texto de arrependimento de alguma coisa, ou de protesto de alguma coisa, ou de revolta com alguma coisa. É quase um processo mais jornalístico do que literário, mais de crítica social, etc. E tu usas imagens no teu Instagram, no teu Facebook, às vezes ilustras com texto, outras vezes é mais texto do que imagem, mas tem sempre imagem presente e muitas imagens da tua família. Dos teus animais, das tuas pessoas, da tua horta, não é? Aquela tua vida no campo. Que queres dizer com essas? Porque é que colocas imagens da tua família? Porque é que dispões? Isso é uma boa questão. Uma das razões por que eu me exponho é por vício. É verdade. De quê? Vício de quê? Vício da interatividade, vício da... pode ser por cansaço, pode ser por solidão, pode ser por excesso de trabalho e precisar de um uma coisa choque, externa. Sim, de um choque de contacto humano, de emoção. E isso pode existir nas redes sociais? Pode existir a ilusão de uma empatia, de uma compaixão. Mas quando falamos de um vício,
ele também é inexplicável. Quer dizer, é um vício porquê? Porque é um vício. Uhum. Também é um vício. Por outro lado, eu também me interessa perceber do que é que se está a falar. O que é que está a inquietar as pessoas. Evidente, com muita perplexidade, porque aquilo que está a inquietar as pessoas às vezes é muito inútil e inconsequente, etc. Também às vezes é importante. Depois também coloco porque gosto de ser provocador. Gosto de chocar às vezes. Depois também gosto de estudar as reações, perceber como é que Tal as pessoas... observação. E isso é uma coisa, é um dos principais Uma espécie de engodo. sim, às vezes é. Depois às vezes é por razões puramente comerciais. Tenho comerciais no sentido de que tenho um livro novo, tenho um programa de televisão, uma tenho foto um programa... do livro e explicas e falas daquilo. Sim, não é? divulgo o meu trabalho. Portanto, há uma dimensão comercial nisso, mesmo que eu seja Não tens o cuidado fotográfico que tens com o escrito, naturalmente. Não tenho. Não podes ter, porque não é a tua área a fotografia. Eu também não gosto, é evidente, de publicar fotografias muito mal tiradas. Completamente más, não é? Pronto, também não, porque também gosto de cultivar um mínimo de bom gosto. Ok. Também não me vês aqui chegar com uma t-shirt amarela, com uma camisola amarela, né? Que eu acho que é uma coisa horrível. Eu no outro dia estava numa loja de Angra e eu tenho muito pouca roupa, a roupa é toda igual, mas quando compro 6 da mesma coisa. Okay. As pessoas, às vezes, não gastas energia a pensar no que vais vestir. As pessoas às vezes até pensam, e no outro dia uma pessoa até me disse: pensava que andavas sempre com a mesma t-shirt. Não, eu tenho um monte de elas todas iguais. Okay. E então fui a uma loja, precisava de um pullover. E eu olhei assim para a loja e tinha um monte de pullovers. Eu disse à senhora: ei caramba, senhora, também é tudo azul. E a senhora fez assim um ar malandro: venha aqui, tenho aqui uma preciosidade, tenho aqui guardada. E mostra-me que era amarelo. E eu pensei: que maravilha, antes de todos os azuis. Portanto, o bom gosto é essencial neste processo. Eu acho que o bom gosto também é a noção da medida, etc. Coisa que tu nem sempre consegues ter, não é? Mas às vezes apago posts, tipo, fui demasiado longe. Apagas coisas que já colocaste? Sim, eu estou-me a tornar chato, ou há 5 minutos queria dizer isto, mas agora já não quero. Sim, há essa possibilidade de tu olhares para as coisas que editaste e de dizer assim: isto fui eu que escrevi? Sim. E retiras? Sim, retiro. E também posso não retirar. Ou seja, é aquilo que eu faço o que quiser, não percebes? Não tenho princípios. Agora, é muito arbitrário, não é? Se uma pessoa em público disser uma coisa de que sem vergonha, se estiverem lá 3 pessoas, é melhor do que se estiverem lá 3.000. Não é? É verdade. Quanto mais depressa tirar, melhor. Portanto, eu tiro. Envergonhei-me ter dito isto agora. Ou tornei-me chato, ou... Não, mas eu sou a pessoa que está a pensar sobre isto. Não, eu não sou a pessoa que está a pensar sobre isto. Pensei sobre isto, mas não quero pensar sobre isto. Não quero saber o que é que alguém pensa sobre o facto de eu ter pensado sobre isto. Não sei, tudo é possível. Eu acho que a liberdade é que importa, desde que tu não pises o nariz do vizinho, não é? Quando tu vês uma fotografia de uma notícia, imagina da guerra, ou que agora os canhões mediáticos estão, se calhar, outra vez a virar-se para lá porque vai fazer um ano, isto é tudo uma questão de coordenadas mediáticas. Uma fotografia da guerra, de uma questão qualquer fraturante, tu acreditas logo no que estás a ver? Aquela história da mentira, procuras também nessa fotografia algo que possa não ser verdade, ou aceitas aquilo como sendo uma fotografia legítima? Não, quer dizer, eu procuro sempre a mentira em todas as fotografias e em todos os textos. Nos textos também, não? Quer dizer, eu leio a Bíblia Sagrada e não leio como um livro de história, não é? Eu leio o Homero e não leio como um livro de história, portanto... e mesmo a história é mentirosa, mesmo a história, o historicismo, a historiografia é mentirosa, é uma convenção, convenciona-se que é assim, está estabelecido que é assim, porque depois mais fábula, menos fábula, depois até que alguém vem e propõe uma tese diferente para a interpretação de um determinado facto, que efetivamente ocorreu, é a história, mas a historiografia, a construção da narrativa histórica, ela própria é uma convenção. Portanto, eu procuro sempre, além disso, a minha formação é no domínio das relações internacionais. Eu estou, embora tenha sido um mau aluno de relações internacionais, estou vagamente treinado para decifrar a mentira. Dito isto, realmente esta guerra em particular da Ucrânia levou
a construção de narrativas mediáticas a um ponto que nem... Novo. Sim, um ponto que nem sequer a Palestina tinha conseguido levar. E note-se bem, Israel e a Palestina estão a treinar a guerra mediática há décadas. E a treinar novos recursos mediáticos e novas narrativas mediáticas com grande empenho. Que estes quase que chegaram e fizeram de forma automática, não é? Zelensky é um mestre absoluto. Eu, francamente, detestaria Zelensky em qualquer outra circunstância. É um homem que, sem esta guerra, estaria muito próximo de Donald Trump ou de Jair Bolsonaro. Mas que não saberíamos, talvez, tão bem, porque não era tão mediatizado. Não saberíamos tão bem. Aliás, grande parte do mundo achava que era só um palhaço, porque ele era um ator de humor, ainda por cima, não é? E, portanto, quando ele foi eleito, eu ri-me. Ao ponto a que chegou a Ucrânia, um país deste tamanho, vai eleger uma figura pop, inconsequente. É muito mais do que isso. É um gênio da comunicação. Dás-lhe esse crédito? Dou-lhe esse crédito. Acho que é um gênio da comunicação. Não há dúvida. Vai aos Estados Unidos, está nos Globos de Ouro, nos Grammys, faz uma sessão fotográfica para uma revista de moda, reúne-se na Casa Branca. Parece que são muitos, não é? Tem uma intervenção na Assembleia Geral das Nações Unidas, toca o coração das senhoras lá em casa com aquele... porque não é um homem totalmente feio, com aquele uniforme. Quer dizer, é capaz de tocar toda a gente. E é preciso cuidado. Eu não tenho dúvidas de que a razão não está do lado da Rússia. Não tenho dúvidas quanto a isso. Sim. Mas é preciso cuidado ao decifrar a história desta guerra, porque uma personagem como Zelensky, uma narrativa com o poder daquela que Zelensky construiu, Zelensky e os seus conselheiros de narrativa, evidentemente, é tão poderosa... Pode ser contagiosa. Que pode falsear por completo a história deste conflito. E pode ser contagiosa a outros países e a outros líderes. Pode ser contagiosa a outros países, sim. Portanto, é muito perigoso. Agora, isto é uma exacerbação daquilo que está lá desde sempre. Não é? Está ampliado, guerra, não é? Eu, uma vez, estava em 1997, estava em Jerusalém, quando aconteceu um atentado que deu cabo dos Acordos de Oslo. Não sei se tu te lembras, mas a paz na Palestina, Israel-Palestina, esteve muito próximo e existiu durante algum tempo, na sequência dos esforços que depois culminaram com o Nobel da Paz, a Yitzhak Rabin, Shimon Peres e Yasser Arafat. Ganharam o prémio Nobel. Houve uma pacificação, concessões de parte a parte, sobretudo concessões da parte de Israel, que era importante que fossem feitas, e os Acordos de Oslo pareceram um sucesso, patrocinados em parte pela administração Clinton. E eu estava em Israel quando ocorreu o atentado que derrubou os Acordos de Oslo, no mercado de Mahane Yehuda, o mercado principal de Jerusalém. E eu, curiosamente, nesse momento até nem estava em Jerusalém, estava em Belém, portanto estava do lado da Palestina, e quando soube que tinha havido um atentado tive facilidade em voltar para Israel. Quem estava em Israel é que não conseguia sair de Israel, porque imediatamente os postos fronteiriços foram fechados para impedir a fuga dos putativos terroristas, que na verdade não era preciso, porque estavam mortos com as outras vítimas. Mas eu lembro-me que cheguei ao mercado, era jornalista, portanto estava lá como jornalista, cheguei ao mercado e cheguei muito rapidamente ao mercado. Fui o primeiro jornalista ocidental a chegar ao mercado, precisamente porque vinha do lado da Palestina, e de Belém a Jerusalém não é muito longe, agora não consigo dizer quantos quilómetros, mas não é muito longe. Estacionei, fui lá ter, ainda cheirava carne humana queimada, era uma coisa chocante, que tu talvez também tenhas, infelizmente... Que não te vais esquecer do cheiro. Não me vou esquecer, evidentemente. Mas havia um compasso de espera tanto do lado das autoridades que estavam a segurar o perímetro, como da parte dos comerciantes do Mahane Yehuda que estavam
preparados para retomar a atividade normal. Ok. Que era mais um dia no escritório. Israel é assim, não é? É preciso subir para cima do cavalo imediatamente. Ok. Mas havia um compasso de espera para quê? Para que chegasse a CNN. Claro. Porque quando finalmente chegou a CNN, toda a gente se ativou. Toda a gente se pôs a fazer as coisas que tinha de fazer. Porque era suposto a CNN captar essa retoma da atividade, captar a atividade de quem estava a segurar o perímetro. Das para dizer que somos autoridades, capazes de renascer das cinzas. para a CNN transmitir a imagem pura e dura do recomeço. Da resiliência, da Exatamente. renovação. Portanto, isso foi uma lição para mim, como, ao mesmo tempo como jornalista e como alguém que vinha de relações internacionais. Agora, a Ucrânia... Não havia tantas redes sociais, ou nenhuma. Não havia tantas redes sociais, não havia sofisticação. Pois é. Eu acho piada quando se dizia há muitos anos, 91 do Iraque, não foi? 91, que era a guerra em direto. Sim. Hoje não faz o menor sentido, é como vermos um filme sobre o espaço 1999, vê-lo hoje, é uma aventura. Exatamente. Pelos sentidos. É verdade. Não faz sentido ouvir que era a guerra em direto, porque agora é que é a guerra em direto. Sim. Literalmente em direto. Exato, quer dizer, eu quando estive depois no Qatar um mês ou dois, em 2003, com o comando da coligação que estava em operações no Iraque e no Afeganistão, mas ali naquela região no Iraque, e mais uma vez nós tivemos a oportunidade de acompanhar uma série de coisas já com um grau de proximidade distinto daquele que tinha havido em 2001. Portanto, estamos a falar da terceira guerra do Golfo, não é? Claro. Porque a primeira, na verdade, não foi a de 91, foi a de Irão-Iraque em 83, creio. Espero agora não estar aqui a cometer um lapso. Mas mesmo em 2003 nós éramos tão ingênuos com a maneira como tão facilmente o comando da coligação nos manipulava. E nós éramos muito ingênuos. Eu era o mais ingênuo de todos, porque não tinha experiência de jornalismo de guerra e trabalhava num jornal que nunca tinha tido um repórter Não havia historial. Não havia historial, eu não tinha experiência, portanto, para mim era tudo aprendizagem. Mas mesmo eu lembro-me de conhecer o Wolf Blitzer ou figuras absolutamente icónicas do jornalismo, não é? que na mesma eram facilmente manipuladas pelo. E agora, 20 anos depois, chegamos a um ponto em que é difícil resistir, mesmo com o máximo de cinismo, com o máximo de reserva. É muito difícil resistir. Tu estiveste lá, tu sabes isso. É muito difícil. Há muita desinformação que acaba por ser pior do que as fake news, não é? Eu acho que confunde-se muito fake news com misinformation ou desinformação. A desinformação acho que é pior, porque é pegar em coisas que de facto existiram e torcê-las, não é? Sim, dar-lhes a volta. O fake vê-se logo que é fake. Fake news é coisa completamente inventada, que não existiu nada e põe-se a existir. Os spin doctors é que são perigosos, não é? Pois, agora a desinformação e a forma como aquela gente te passa a informação a ti enquanto jornalista, é terrível, porque tu falas com 4 entidades diferentes. Eu estou a falar de gente do ponto de vista oficial, proteção civil, bombeiros, polícia, militares, e tens 4 informações diferentes. Por isso eu fico espantado quando ouço colegas nossos, muitos deles, nas varandas dos hotéis, nos diretos, a dizerem que caíram 4 mísseis esta tarde, não sei onde, porque eu depois tinha estado lá à tarde e ninguém sabia quantos mísseis tinham caído de facto. Ninguém sabia. Nem quem levou com os mísseis, nem quem sobreviveu, nem quem viu, nem quem chegou lá depois, a proteção civil, os bombeiros. Nós perguntamos, não sabemos. E provavelmente nunca vamos saber. Não sei se foi um, se foi 2, não sei que marca e modelo é que foi. Uma coisa que aprendes na guerra é que ninguém sabe nada. É a primeira coisa que sabemos, é que não sabemos nada. Ninguém sabe nada. Quando vês militares ao pé de ti a deitarem-se no chão porque ouviram disparos, tu deitas também e começas a pensar na tua vida. Se este fulano que é militar e tem uma Kalashnikov e tem não sei o quê e está protegido até, ele está com medo, quase com mais medo que eu, porque se calhar mais consciente que eu, então eu já morri. E ainda nem sei. E tu ficas a pensar que afinal pouca gente sabe pouco ali. Não sabe muito, vai-se aprendendo a cada dia que passa. Por isso, se tu fosses hoje à guerra, o teu comportamento seria igual a essa altura de 2013 ou a essa altura em Israel, onde estiveste.
o teu comportamento seria parecido, porque é aprendizagem diária. Ninguém pode dizer eu já sou especialista em... Isso não existe. Não existem jornalistas de guerra. Existem jornalistas que vão à guerra. Sim. Uns vão uma vez, outros vão 5, outros vão 2. Enfim, somos todos manipuláveis. Não é? Sim. E pronto. E tentamos depois passar uma coisa que pensamos que é verdade e que pensamos que é uma representação da verdade. Sim. E às vezes também estamos a enganar. A nossa honestidade não é a garantia da verdade. Não é a garantia da verdade. Por muito que as pessoas queiram confiar em nós, às vezes nem nós podemos confiar em nós. Por isso. Sim, eu percebo o que estás a dizer e acredito que realmente. Bom, hoje em dia o que acontece é que os meios têm uma redação toda a trabalhar, ou vários elementos na redação, a coligir a matéria principal, e quem está no terreno está a contar histórias, não está a contar histórias específicas, não está com a preocupação de saber o número de mortos, nem onde é que houve mas às vezes bombardeamentos. Temos de tentar saber. É tal história o jornalismo convencional esgota-se numa guerra, não existe contraditório, por exemplo, que é o pilar do jornalismo que se aprende na escola, não é? Vais ouvir o Manel e o Joaquim. Claro. Não é? Ali não há Joaquim, só há Manel. Claro, podes ir para o lado dos russos. Logo aí o jornalismo já se começa a desvanecer no seu conceito inicial. E aquilo é quase jornalismo de observação. Não sei se isto existe, mas é observação, é testemunho, é contar aquilo que está a acontecer à nossa frente, porque isso nós podemos confiar no que estamos a ver. Podemos transmitir melhor ou pior, mas é transmitir o que estamos a ver. E foi um bocado isso que eu fiz também através da fotografia, através da televisão, etc. Não falar muito de quantidades, mas de qualidades, que é sempre o que eu acho que importa também às pessoas, é tentar transmitir o cheiro, que é impossível, não é? Por meios técnicos. Mas se a gente conseguir explicar, tinha que ser poeta. Eu acho que um poeta na guerra ia explicar aquilo melhor do que eu, porque teria mais vocabulário e mais sinónimos. Mas, muitos grandes escritores fizeram reportagem de guerra, mas envolveram-se sempre, nunca. Raras vezes. O Hemingway é o caso mais evidente. Podemos estar a falar horas de livros e de fotografias e da vida. Tive muito gosto. Eu é que tive muito gosto, porque é sempre difícil arranjar alguém disposto a conversar sobre uma área que acha que não domina. Mas eu compreendo que as pessoas tenham sempre este medo. Mas isto não é tanto para falar de fotografia, é mais para falar das percepções. Do século XXI, não é? É das nossas coisas, das coisas que andamos a fazer e que o mundo nos anda a fazer a nós também. Enfim. Muito obrigado. Gostei muito, tive muito gosto. Muitos parabéns pelo podcast, pelo estúdio e pelo trabalho todo. Obrigado. Grande abraço. Obrigado.